Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Atravessando Fronteiras. Um lugar que nós escolhemos, imaginamos, elaboramos, criamos para que pessoas que tenham superação, para que pessoas que atravessaram fronteiras geográficas e também fronteiras da mente possam vir aqui contar a sua história e inspirar você que está aí desse outro lado nos assistindo. E olha, você chegou aqui no primeiro. E lógico que nesse primeiro nós vamos contar a história de quem? De quem trouxe essa marca para o mundo. De quem criou a marca Atravessando Fronteiras. Nosso convidado hoje, que é o nosso host, é Marcelo Oliveira, meu marido, criador da marca Atravessando Fronteiras, pai de 4 filhos, avô de 5 netos. E eu vou deixar ele contar aqui para vocês. Com quase 60. Eu ia falar essa parte agora, né? Com quase 60. Mas eu vou deixar ele se apresentar. Marcelo, quem é você? Eu sou essa pessoa que você falou, né? Marcelo Oliveira, esposo, pai, Oliveira, avô, né? E empreendedor. Né? Eu tenho no meu DNA empreender, né? Ainda mais chegando nos quase 60. Em vez de aposentar, cuidar dos netos, engordar e, entendeu, ter uma doença, um ataque cardíaco, alguma coisa, a gente resolveu empreender e atravessar novas fronteiras. Viu que ele é todo assim, né? Marcelo, deixa eu te falar, já que nós vamos contar aqui sobre a nossa marca, sobre a marca Atravessando Fronteiras, eu quero primeiro, nós vamos fazer um episódio focado em 4 pilares. Explorar, encontrar, desafiar e atravessar. Então, eu quero primeiro te perguntar, como foi que você chegou até essa marca? O que foi que surgiu na sua mente, que você quis trazer uma marca para o mundo, que essa ideia veio ao seu coração, subiu à tua mente, depois você fez um projeto? Como é que isso chegou até você? Essa história começou quando criança, né, na minha infância. Na gaveta do meu pai tinha uma escrivaninha que tinha uma bússola, uma bússola de inox. Seria essa, não? Não seria essa não. Uma bússola de inox que eu olhava, que eu achava legal, um reloginho e tal, só que não entendia para que servia. Só que onde eu morava na casa do meu pai, o quintal era grande, era imenso o quintal. Ia de um lado ao outro da rua. E tinha muitas árvores, né, um mato imenso. Eram umas 3 glebas de terreno. E lá eu brincava. Né, eu fazia ali como explorador, entendeu? Eu fazia caminho nos matos e brincava ali como explorador e achava aquilo legal. Isso quando criança. Quando eu fiquei mais... cresci, fiquei mais adolescente, mais jovem... Eu pegava, na época, era aquelas bicicletas da Monark, Monareta, né, que meu irmão tinha, era uma bicicleta roxa, pegava e fugia e ia para os lugares onde ia me aventurar. Né? E eu conheci alguns lugares, né, na minha infância, né, andando de bicicleta, em rua de Cascalho, chegava à beira do rio, chegava lá na Estrada de Ferro, Madeira Mamaré, onde eu cresci e nasci. Deixa eu fazer um adendo aqui. O Marcelo nasceu em Porto Velho, Rondônia. Ou seja, ele é da Amazônia. Do coração da Amazônia. Do coração da Amazônia. Eu sempre dizia assim... Bolívia, Peru. E eu sempre dizia assim, que eu fui pra lá, sou paulista, e eu fui pra lá e casei com um tucumã, um fruto da terra. Foi procurar um índio lá, né? E trouxe um tucumã. E quando você estava fazendo essas explorações na época a gente sabe que quando criança, nossa mente é muito fértil. A gente quer ser tudo ao mesmo tempo. Então você saía com a sua bicicleta, ia para lugares mais longe da sua casa. O que passava na sua mente? Quais ideias passavam ali? Você consegue se lembrar disso? Eu lembro, eu gostava de coisas novas, de explorar, né, de conhecer. Só que nesse período aconteceu alguns fatos que me prenderam, né, desse sonho de explorar, né? Eu perdi amigos com 14 anos, acidente de carro, né? Eu perdi meu irmão num acidente de moto, né, bem violenta, né, que eu tinha medo de andar de moto. Então nesse processo todo eu fui adquirindo alguns medos que me travaram, né? Entendi. Que eu tive que ter um processo devagarzinho para poder enfrentar meus medos. Então você traz pra gente que essa ideia toda surgiu numa semente plantada na infância. Na infância. E a gente sabe que uma semente, quando plantada, ela tem um tempo de germinação, tem que ter um cultivo para que ela possa, de fato, ser saudável, uma planta saudável. Como é que você chegaria, a gente com essa analogia aqui, a quando essa planta sai? O que aconteceu que você conseguiu trazer essa planta ou trazer essa semente para o mundo? Qual foi a parte da sua vida que você acha que isso, de fato, começou a ser pujante em você? Eu perdi pessoas na minha trajetória
na infância, adolescência e até na juventude, né, umas pessoas próximas a mim. E morreram jovens, né? Esse meu amigo de 14 anos, o meu irmão de, acho que era 26 anos, novo, né, no acidente de moto na Bahia. A minha esposa também, que eu fiquei viúva, casei novamente, entendeu? Aí me deixou com um filho de 2 anos. Então, assim, eu vi pessoas com a idade, né, jovem, querendo viver, e eu preso em algumas coisas. Falei, não, gente, eu vou começar a viver por mim e pelas pessoas que... Então isso te incomodava? Me incomodava. Te incomodava você ver pessoas que poderiam estar tendo usufruindo da vida, e elas partiram. Precocemente partiram. Falei, não, poxa, eu fiquei com vergonha. Poxa, eu tenho tanta coisa para viver, as pessoas que queriam viver e não viveram isso, eu vou começar a quebrar essas barreiras, né? Uau! Bom, eu posso dizer que eu cheguei na vida dele depois disso. Quando eu encontrei o Marcelo, já tinha passado todos esses obstáculos, né? Tanto eu como ele estávamos os dois fragilizados. Eu vindo de um divórcio, ele ali buscando reconstruir a vida dele. E nós dois estávamos no estado e estávamos estagnados. Acredito que nós éramos essa pessoa que você queria tirar do sofá e trazer para a vida real. Nós éramos essas pessoas. Essas pessoas. A gente ficou no sofá durante muito tempo, assistindo, vendo a vida das pessoas passarem, né? E a gente ali no sofá, na televisão, vendo a vida passar, o tempo passar. Falei, peraí. Eu acho que encontrei uma parceira que possamos fazer isso junto, né? E quando você fala a palavra encontrar, então eu acredito que você, de fato, começou a encontrar saídas para poder suprir esse desejo que você tinha de usufruir do mundo, de explorar, de levantar do sofá literalmente, no sentido de que, não que fosse uma pessoa que passasse tempo no sofá, mas que, como é que eu faço com o meu final de semana? Você levanta de manhã, trabalha, tem aquela rotina toda, cumprir horário, tem as obrigações que um pai de 4 filhos tem que cumprir, obrigações comuns, contas a pagar, o dia a dia a trabalhar. E aí essa questão dos sonhos vai ficando um pouco assim, né, no armário, numa gaveta, depois, quando eu posso, o tempo passando. Mas aconteceu um fato em 2018, em uma viagem para Jerusalém, né, 2018. Israel, 2018, né, que a gente foi com uns amigos, né, para lá, que são crentes, né, que nem a gente, e numa vigília no Muro das Lamentações em Jerusalém, eu fui lá fazer oração. A gente ainda cheio de problemas, né, financeiros, emocionais, e fui lá e fiz uma oração. Fiquei isso de madrugada, 1h da manhã, tudo estranho, né? No Muro das Lamentações, lá, cultura judaica. E aquilo ali veio, aquilo no meu coração, né, atravessar fronteiras. Por isso que veio a ideia, atravessar fronteiras. Nessa época, eu estava com o Instagram chamado Depois dos 50. Né, que inclusive no Instagram ele começou a ter seguidores e tal, eu fiz brincando. Tinha um movimento. Né? Eu levei como brincadeira. Eu não gosto muito de Instagram não, mas eu vi que aquilo ali legal, vamos levar como uma brincadeira, um movimento. E eu vi que depois de 50, eu cheguei nos 50, eu já estava indo para os 60. Então ficou, não, pai, peraí, não vou criar um outro Instagram depois de 60. Né? Aí foi que veio essa ideia, atravessando fronteiras. Né? E de lá, de Jerusalém, eu vi energizado, cheio de ideias. Eu peguei o que eu tinha de patrimônio, né, que era pouco, o que eu vou fazer com esse patrimônio aqui para poder botar o meu projeto para andar. Deixa eu só deixar um pouco mais claro para quem está nos ouvindo. Então, você tinha todo esse desejo no seu coração, vivia essa vontade, você tinha essa vontade de usufruir a vida e não conseguia tanto como você gostaria, de fazer viagem, de explorar lugares, né? De fato trazer muita alegria, muita energia, mas... Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Vamos falar bem claro, não tinha dinheiro. Mas conseguimos ir para Jerusalém. E lá, numa noite, você, em oração, sentiu no seu coração que podia realizar. Que você podia fazer um projeto. É isso que eu estou falando? É isso. Isso que eu estou traduzindo. E aí, voltando para Porto Velho, para a realidade, então você foi encontrar recursos, encontrar meios de que esse projeto pudesse, de fato, sair do seu coração, da sua mente, do papel e vir para o mundo. É isso? Isso, começar a planejar. Nesse momento, eu comecei a planejar, né, o que eu tenho e o que eu posso fazer. Nós tínhamos uma área... Quais foram os seus maiores desafios quando você teve essa ideia? Para a gente deixar mais claro para as pessoas, vamos dizer aqui o que é o Atravessando Fronteiras.
que ele é? Vamos dar esse conceito. O Atravessando Fronteira é um movimento, né? Eu vi que, assim, com o Instagram depois de 50, muitas pessoas pararam de sonhar com 20, 30, 40, 50 anos, né? Os sonhos, eles foram feitos para ser realizados. Deus nos deu o sonho para a gente poder realizar. E vi muita gente com 20 anos já com o pensamento de 50, ali, pô, né? Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. E eu com 50, pô, não, com 50 eu com vários planos e sonhos, não, peraí, eu vou compartilhar isso com as outras pessoas, né? E eu entendi que isso aí eu poderia ajudar dessa forma algumas pessoas que pararam de sonhar, né, para voltar a sonhar. Foi o que o Atravessando a Fronteira me trouxe isso. Então, quando você fala de sonhar, quais são os sonhos que você acha que as pessoas deixam na gaveta para depois ou para o melhor momento? Que sonhos são esses? Você pode dar alguns exemplos? Alguns exemplos, sim. Viajar, explorar, né? Conhecer novos lugares, novas culturas. O mundo, assim, eu entendi nesse tempo, né, que 2018, voltando de novo, 2018 fomos para Jerusalém, abriu minha mente, pá. No final de 2018 nós fizemos uma viagem, eu levei minha filha para ela abrir a mente dela também, né, a minha filha Isabela, né, e levamos ela para fazer uma viagem, caçula, gente, a caçula. Uma viagem meia maluca de 45 dias pelos Estados Unidos e depois fomos para a Europa. Né? Olha, imagina um negócio desse, né? Eu tinha um capitalzinho lá, vamos fazer essa... vamos ser ricos no momento, entendeu? Mais uma riqueza de expansão de mente. Aí nós ficamos nos Estados Unidos, fomos para Nova York, de lá pegamos um avião, fomos da Espanha... Nós fomos para Londres. Para Londres, né? de Londres. Para Itália, França. Né? França. Então fizemos a viagem que abriu a mente dela e hoje ela está nos Estados Unidos. Na verdade, assim, eu acho que para contribuir aqui, né, quando você fala isso, foi um dos sonhos que você foi tirando da gaveta. É viajar, é conhecer novos lugares, explorar, e não é se aventurar. Porque nós entendemos uma pequena diferença em se aventurar, que é aquilo que não é planejado, é aquilo que parece que aventureiro ele só vai saindo, né? Isso. Mas o explorador não. Essa palavra de aventura parece aquela pessoa playboy que sem consequência não é. Irresponsável seria, né? Se for procurar a mesma palavra aventura, tem uma outra conotação. Sim, mas a gente... explorar, de conhecer novos lugares, conhecer novas culturas e novas pessoas. Então, quando a gente fala explorar, nós falamos simplesmente assim, de ter um plano, de ter como, maneiras que chegam até lá. Então, eu tenho um sonho e eu vou explorar esse sonho para que ele se realize. Olha uma coisa legal. Eu gosto de história. Eu vivi no mundo dos livros. Né? Eu li vários livros, Júlio Verne, eu li várias literaturas, né? Então, meu mundo foi criado no livro. Hoje não existe, naquele tempo não existia Instagram, né? Então, assim, eu pensei, poxa, eu posso viver a história, né? Na história. Foi quando eu falei, poxa, eu posso estar no lugar onde eu vi no livro de história. Eu fui em vários locais que eu via no livro de história e eu estava vivendo a história no local. Então, não é só turismo, é conhecimento. E você pode contar pra gente, eu tô fazendo uma adenda que eu já volto para nossos 4 pilares, nós estamos na parte de encontrar, hein? Uma dessas histórias, um lugar que você esteve, você percebeu, eu tô de fato, não tô fazendo turismo, eu tô vivendo na história. Um fato? Não, um lugar que você foi. Um lugar é quando eu subi a Torre Eiffel, em 2018, lá em cima, lá no topo, lá em cima, né? E eu me lembrei do Alberto Santos Dumont, que fez um voo com o Demoiselle, né? Que um dos primeiros aviões, acho que foi em 1912, se eu não me engano, e eu tinha comprado um ultraleve na época, antes de viajar, que eu queria sentir a sensação que o Santos Dumont teve no primeiro voo. Aí eu comprei um ultraleve, que eu digo que é uma cadeira de praia com a asa e um motor atrás. Também digo isso. Que é um voo lento, né, que não precisa de instrumento para voar, você só sentindo o vento, você sabe, né, que o avião está voando ou não, você sente o voo. E eu fiz uns voos com relação a isso, né? Então eu senti a sensação. Então eu gosto dessa situação de sentir o que as pessoas passaram na época. Então eu posso trazer para cá que um dos grandes motivadores, o que moveu o seu coração, é trazer para as pessoas aquela possibilidade delas viverem aquilo que elas imaginaram antes. Lá, quando a vida era mais fácil, na nossa infância, quando a vida é mais simples, que nós nos preocupamos sendo como eu vou resolver isso, como eu farei isso, então a criança se enche de sonhos, né? Isso. E aí, conforme a vida vai acontecendo, as frustrações vão se empilhando, os sonhos vão sendo engavetados. Então, você
Desculpa, só te cortar um pouquinho aqui. Então, o Atravessando Fronteiras nada mais é do que um movimento que traz para fora, vai lá resgatar todo aquele interesse que você tinha em viver, em usufruir, e agora colocar isso em prática. Então, para isso, quando a gente fala em explorar, nós falamos em planejar, em preparar. E aí, como é que você se prepara? Como é que você se planeja para cada um desses atos que você faz? Olha, o planejamento nós começamos em 2018, né? O que eu preciso? Preciso de recursos para isso. Onde eu vou buscar recursos? Vou pegar o que eu tenho, né? O que eu tenho. Peguei coisas sem valores e transformei em coisas de valores. Então eu vou buscar recursos. Buscando recursos, eu fui dando cada um passo diferente para o negócio. Eu criei uma marca. Mas eu só criar uma marca não vale. Eu tenho que criar a marca e registrar a marca. Registrei a marca. Mas só registrar a marca não vale. Eu tenho que criar um brand. Entendeu? Aí, assim, tudo é custo. Eu criei um brand. Mas não só o brand, eu tenho que criar lojas para poder ela manter. Então, eu criei lojas. Então, fomos criando desse processo de 2018 para cá. São quanto tempo? São 7 anos, né? Então, foi a criação de 7 anos. Só que eu dando passo seguro. Até 2018, eu construía castelos, né, de areia. Foi quando eu falei assim, poxa, agora eu quero construir castelos de pedra, coisas que durem. Então, eu fui por passo. Antigamente, eu atropelava processos. Tinha, não tinha. Então, a partir desse momento... Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre. Então, assim, falei, não, peraí, agora eu quero construir castelos de pedra. Então, foi assim, devagarzinho, né? Hoje nós estamos aqui em Alphaville, né? Nunca imaginei estar aqui em Alphaville, em Barueri. Nunca imaginei morar aqui em Alphaville, em Barueri. Hoje estamos aqui em Alphaville, em Barueri. Então, nunca imaginei estar num podcast, num microfone desse. Nunca imaginou você ter o seu próprio podcast? Meu próprio podcast, esse é o caso nada. Caramba, eu não gosto de câmeras, não gosto de microfone, eu não gosto assim. Mas você gosta de mim, né? Eu gosto de você, então isso aí é que bom. Então, assim... Sorte minha, gente. Nós temos esse potencial de quebrar barreiras. Olha, se você me permitir aqui também, para que os nossos telespectadores possam entender um pouco mais, você teve desafios. Quando você começou a contar para as pessoas que estão ao seu redor, quais os seus sonhos, como você falou assim, de tanto você acertar, errar, tô rico, tô pobre, como que foi que as pessoas receberam essa sua nova ideia? Olha, assim, primeiro, né, a pessoa que casada comigo foi a minha primeira barreira. Ela não acreditava nos meus sonhos. Eu trazia um sonho, ela jogava água fria na minha cabeça. Falou, peraí, eu cansei de ficar molhado. Entendeu? Aí falou, peraí, eu tenho que convencer ela dos sonhos. Então ela não acreditava nos meus sonhos, nos meus planos, tudo que eu falava, né, ela tinha que ter um processo. Eu sou muito visionário, eu vejo lá na frente e vou buscar o que eu quero. Né? Então ela é de processo. Então, como ela era de processo, ela não entendia. Então eu falei, eu vou devagarzinho fazendo ela entender. E aí eu posso aqui dizer ela, né? Ela, no caso, sou eu. O que me fez entender? Quando ele fala de processo, nós começamos, de fato, a buscar um modo de pensar diferente. E pensar juntos. Porque nós pensávamos muito separados. Eu me lembro uma frase sua que dizia assim, olha, se a gente continuar no mesmo barco, cada um remando para um lado, nós não vamos sair do lugar. É o que estava acontecendo. E ele falava, ele chegava no quarto, ele contava os planos dele para mim. E claro que eu começava, mas como é que vai ser assim? Quanto vai custar? Não temos dinheiro. E eu começava a dizer assim, ele falava, mas vamos fazer dinheiro. Quem vai dar dinheiro pra gente? Então eu vinha com todos os comos e todos os possíveis. Ele dizia assim, larga de ser pessimista. Pessimista não. Eu sou realista, eu tô colocando na real que não vai dar certo. Eu já chegava assim, de fato, jogando baldes e baldes de água fria, sem dar a chance dele poder explicar um pouco mais. Porque era tão lindo o que você me falava. Era tão, assim, tão agradável de viver as visões que ele tinha de, Isabel, nós vamos conhecer rios pelo mundo, andando de caiaque, né, navegando de caiaque e levando a palavra de Deus. Você trazia, eu vou fazer um ID diferente. O nosso ID vai ser, as pessoas vão nos querer pelo nosso estilo de vida, e então nós entregamos a palavra. Você dizia isso pra mim. Eu falo, gente, como que isso vai poder acontecer? Como é esse crente aventureiro? Eu falei, que negócio é esse? Não combina, porque aí minha mente, eu já falo de mente, ela vinha toda formatada numa religião, num formato quadradinho em que você é criança, você estuda, casa, se forma, casa, compra sua primeira casa, tem o seu patrimônio, aposenta e morre. Essa era a minha cabecinha. Foi assim que ela mudou a cabeça. Quando uma vez eu falei, não sei se você vai lembrar, que os apóstolos foram atravessadores de fronteiras. Foi, você falou isso pra mim. Foram exploradores, foram desbravadores, o apóstolo. Os apóstolos. Né? Então, assim, ela começou a aceitar a minha ideia, né? Mas e aí eu vou falar de novo de mente. Como é que eu comecei a aceitar? Ele veio, ele me trouxe, ele me levou pra dentro do sonho dele por algo que eu acreditava. Então você foi muito paciente,
Né? Você foi Mas muito a mudança que eu vi quando inteligente. você teve a mudança foi quando eu tinha uma área rural que não valia nada. Eu transformei em algo produtivo, né? Foi quando você viu, eu cheguei lá e tal, eu fiz um loteamento numa área que não... Eu vou te contar quando foi. Eu vou contar pra vocês quando foi que eu passei a acreditar nesse homem. Primeiro, ele nem percebe que ele foi muito estratégico. Como ele sempre foi um homem assim, visionário, e ele nunca desiste do que ele quer, eu posso dizer que ele tem sangue nos olhos. Sabe aquela pessoa que quando ela quer algo e ela vai e não se preocupa com o preço a pagar? E não é só preço financeiro, é o preço emocional, é o preço físico. Você tem uma força muito grande, ele tem uma força muito grande. Isso tem muito a ver com o seu perfil comportamental, porque você é um grande dominante. Mas também tem muito a ver com a sua educação, tem muito a ver com os princípios que seus pais colocaram em você, tem muito a ver com o homem que você é. Então ele não desistia. Ele batia na minha porta. Eu dizia não. Ele vinha com uma estratégia. Dizia, não, ele formava outra estratégia e ele voltava no outro dia. Eu não podia largar a mulher, né? Casado com a mulher, com o filho, não vou largar. Então eu tenho que fazer ela viajar junto comigo. Uma das decisões que nós tivemos foi que a gente nunca se separa. Nunca se separa. É uma decisão nossa. E aí, como é que a gente faz? Então, assim, E eu também comecei a buscar formas de como eu poderia ajudá-lo. Falei, meu Deus, se ele é meu marido, como eu vou ajudá-lo? Então, nós procuramos cursos que para poder mudar a nossa mente, para poder abrir os nossos pensamentos. Foi onde a gente encontrou a Febracis na época, né? Isso. Que eu não queria ir, gente, eu não queria ir. Ela falou, não, bicho, não vou não, Febracis. Ele falou assim pra mim, ou você vai, né, ou a minha mala tá pronta. E por livre espontânea pressão eu fui. E graças a Deus que eu fui. Ele fez muitos processos assim comigo, sabe? Tipo uma ameaçazinha assim, né? Mas aí nessa mudança, como eu tava falando, quando foi que eu acreditei nele, como coach, né, que eu trabalho como coach, eu tinha que fazer uma gravação. Imagina um homem casado com um coach em casa, meu Deus do céu. Ele não deixa ser coach dele, aspas aqui. Eu tinha que fazer uma gravação, uma gravação para a Febracis e eu tinha que fazer um exercício. Nesse exercício nós usamos muito a visão de futuro. E com os meus clientes eu sempre incentivo, eu consigo trazer uma conexão de conseguir enxergar o que aquela pessoa enxerga. Mas com ele, pelo amor envolvido, foi muito diferente. E eu lembro uma vez que eu fiz essa ferramenta com você, lá em Porto Velho ainda, e você trouxe uma visão. Falei, me dá uma visão sua. Não foi elevador não, né? Não foi elevador, não. Foi aquele que você trouxe a visão de você num barco. A do Vaz. Você estava num barco e você dizia assim, e eu coloquei ele em pé, né? E ele fechou os olhos, ele estava ali no timão, e ele estava guiando o timão. Eu cheguei por trás dele. Vocês podem achar isso incrível, mas aconteceu. Aí eu vou me emocionar. Você pode. Lá vai eu, né? Perdão. Mas eu senti o vento atrás de mim do barco que ele estava navegando. E aí, o exercício tinha 4 visões. Então, essa era uma visão. Eu dizia, o que você está fazendo? Me conta o que você está fazendo. Ele fazendo, na minha frente eu vejo um oceano vasto. É azul. O céu da cor do céu. E eu sentia o vento. Eu senti o cheiro do mar. Aí, nós temos uma outra visão. E na outra visão, ele dizia assim, agora eu estou em Nova York. Estou num prédio muito alto. E eu estou contando para investidores como foi que eu iniciei Atravessando Fronteiras. E eu dizia para ele assim, o que você vê pela janela? Quando eu disse isso, eu, na minha mente, enxerguei uma janela e ele descreveu o que eu enxergava. Você consegue perceber o poder que isso teve em nós dois? A partir daquele dia, eu nunca mais duvidei que ele podia. E nunca mais joguei banho de água fria, não foi? É verdade. E eu acho que nesse momento, a gente superou os desafios. Se nós temos 4 pilares, nós chegamos ao desafiar. E ali o nosso desafio é como se a gente tivesse conseguido transpor a barreira da nossa mente e atravessar uma fronteira. Isso foi em 2020 que isso aconteceu. Foi na época da pandemia, né? Na época da pandemia, em que tudo se ainda fechou. teve a pandemia, né? A pandemia também, ela atrasou o nosso projeto, né? Ela atrasou o nosso projeto, mas a persistência, né? E a fé em Deus, e a gente vai embora, vai, e foi. E depois disso, como eu falei, depois a gente atravessou juntos, né, essa fronteira. E aí, nesse atravessar, a gente pensa que atravessou, pronto, passou, né? Podemos relaxar. Só que novos desafios são criados, porque os sonhos vão sempre aumentando. A gente conquista um sonho, gente, sonhar e realizar vicia. O Marcelo é um viciado. Viciado, vou contar aqui. Você é viciado em sonhar e realizar. Sou mesmo. E aí, quando ele faz um, já quer o outro.
Ele nem tá terminando um sonho, já tá pensando em outro sonho, né? E aí foi avião. E assim, nesse período todo, eu vou contar pra vocês. Ele não tá contando aqui, tá um pouco tímido, talvez é porque não deixa você falar, né? Não, pode falar. Mas Tá ele bom decidiu que com 55 anos ele ia ser piloto. Porque na infância ele queria ser Não, um na piloto. verdade foi com 50 anos, né? Eu tinha 50 anos. 55 você pegou o brevet, não foi? É, peguei o brevet. Não, o brevet não peguei, não. Eu fiz, ainda falta fazer Você fez o cheque. o... Mas assim, o que é importante falar aqui? Eu tenho medo de altura. Ai, tá? meu Deus, lá vem. Eu tenho medo de altura. Então, para mim ter medo de altura, eu tenho que esperar alguns traumas meus. Então, assim, eu saltei de paraquedas, né? Eu sou paraquedista, né? Com 114 saltos. Eu não continuei, né? Por ser um esporte caro e tal, por outros motivos. E então eu quis aprender a voar, mas era um sonho de infância também. E quando eu cheguei, falar, vou fazer o curso de piloto para algumas pessoas que estavam ao meu redor, que são destruidores de sonhos, em vez das pessoas motivarem. Uma delas era eu, mas a mãe dele também falou, pra quê, meu filho? Elas desistem. Então chegaram para mim, pra que fazer o curso Você já de piloto? tá velho. Você tá com 50 anos. Vai fazer o que com isso? Você não dá mais para trabalhar, empresa aérea. Falei, Vai olha... te contratar. É jogar dinheiro fora. Falei, não, eu quero realizar um sonho. Por quê? Quando eu chegar nos meus 80 anos, 90 anos, né, e eu não puder fazer mais isso, eu não vou me arrepender do que eu fiz. Eu posso me arrepender do que eu fiz e deu errado, mas do que eu não fiz, não vou me arrepender. Então, eu vou fazer o curso de piloto, vou sentir a sensação de voar, né, e tirar o brevet, né, para mim voar em outros locais. Então, eu decidi e fiz. Eu fiz o curso teórico, eu fiz as aulas práticas, eu fiz a banca, né? Então, assim, falta só fazer a checagem. Ele estudou 3 meses, ele parou a vida dele. E eu chegava em casa, eu saía de casa e estava estudando, chegava em casa e estava estudando. 3 meses ele estudou, ele fazia simuladores, ele foi lá uma vez, não deu certo, foi reprovado. Aí até você me gozou, foi lá só para poder saber. Falei, eu fui estudar. Eu fui estudar. Você foi conhecer a prova. A prova, para saber o prazo, o que eu tinha que fazer. Então eu fiz a prova para poder passar. E aí você percebe o quanto que ele tem a visão. Ele faz a preparação, e na preparação tem estratégias que você vai elencando. Isso. Então, quando ele for para mim, eu vou lá e eu vou, para conhecer a prova, eu vou sentir. Você falou isso, eu vou sentir a prova. Na minha cabeça, meu Deus, vai jogar dinheiro fora. Vai lá jogar dinheiro fora. São 5 disciplinas com 20 questões cada, com cálculos, você erra você erra todas em pouco espaço de tempo. Peraí. É sob pressão. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que existe um como para cada pessoa. Não é um como para todo mundo. O seu como talvez não caiba no meu como. Mas o que nós não podemos é desistir dos nossos destinos. E o que ele fez? Ele não desistiu do destino. O destino qual é? Eu quero pilotar um avião. Eu quero sentir o que os sentem. Então, ele não desistiu do destino. O que ele fazia? Tentava uma estratégia, não funcionava. Que estratégia é caminho. Ele pegava uma outra estratégia, um outro caminho, até que ele conseguia atravessar a fronteira e check, mais uma. Ou não é assim, meu marido? Eu sou assim. Eu começo uma coisa, termino, faço outra. Começo uma coisa, termino, faço outra. E o bom é que ele não me deixa mais ser uma pessoa que cheia de iniciativa e sem acabativa. Porque é exatamente assim que eu era antes de eu aprender a atravessar fronteiras. Eu começava algo e logo que tinha o preço a pagar, porque todo sonho ele vai ter um preço. E é o preço, como eu falei antes, preço físico, preço emocional, preço financeiro, né? Olha um sonho grande que eu sempre falei isso, falei para várias pessoas, né? Eu quero aprender a velejar. Ele trouxe esse sonho. Atravessar o oceano, né? Ah, mas como você vai velejar aqui na Amazônia, não tem mar, não tem o que e tal? Não importa, eu vou buscar, eu vou buscar estratégia para isso. Hoje eu estou mais perto do mar, entendeu? Daqui a pouco eu vou estar lá em Paraty. Né? Aí Paraty, assim, eu quero aprender a velejar, né? Eu quero atravessar o oceano velejando, sentir aquela sensação dos primeiros exploradores. E quando ele falava isso, eu já jogava, né, o balde de gelo, sempre como ele falou antes, porque quando eu olhava as impossibilidades, eu olhava assim, cara, ele tem mais de 55, quase 60, como é que não tem saúde, não tem isso, tem aquilo, eu começava a colocar todos os senão que não daria, ao invés de buscar uma estratégia para consertar aquele ponto de fragilidade. Saúde não, a gente não tinha saúde, né? Porque agora eu tô ficando naquela época... Já tô ficando com shape, peraí. Naquela época, nós não tínhamos a saúde que nós temos hoje, eu quero dizer isso. E não tinha mesmo, não. Não tinha. Porque às vezes o corpo ele tem que estar preparado junto com a mente. Não adianta só a mente eu querer e o teu corpo não seguir. O que você acha que, principalmente, segura a mente de uma pessoa a atravessar uma fronteira? O medo. O medo. O medo é a pior barreira. Aí tem o medo, ainda tem os destruidores de sonho, que em vez de te motivar
né? Do que é que você tinha medo? O do desconhecido. Todo mundo tem medo do desconhecido. Né? Eu tenho medo de altura. Pô, altura, por quê? E o que você pode dizer para as pessoas que estão nos assistindo para que elas possam vencer essa barreira do medo? Enfrentar o medo. Ah, você tá com medo? Vai com medo. Aí você Como lá... é que você pode enfrentar o medo? Como é que você enfrentou os seus medos? O que você usou? O que eu usei? Eu tinha medo de mulher, né? Eu casei com uma, né? Não, mas vamos trazer aqui exemplos práticos. Tá. O que você tinha medo? O que você usou? O que você faz quando você está com medo? Eu sei, eu podia contar, porque eu vejo você fazendo. Eu vou deixar você contar. Mas eu tinha medo de andar de moto. Tá, não, esse exemplo ele é bem importante. Eu tinha medo de andar de moto porque o meu irmão teve um acidente violento e faleceu. Eu tinha 16 anos, ele tinha 26 anos. Né? O irmão... o mais velho, né, que era o mais velho, admirado, né, que estava morando na Bahia, aconteceu um acidente na Bahia lá e desestruturou um pouco a família. O que eu fiz? Falei, não, eu não posso ter medo de andar de moto. Aí um belo dia, né, o cara estava vendendo uma moto, eu não sabia pilotar, chamei um amigo meu que pilotava a moto, olha, eu comprei uma moto, vamos ali buscar? Então tá. Aí ele me levou de carro, ele pegou a moto, levou para a moto, deixou lá no condomínio onde eu morava. Aí, olha, eu não sei andar de moto, você quer me ensinar? É igual andar de bicicleta. Falei, como assim? Você sobe em cima dela, passa as marchas, liga, acelera e tal. Ele me ensinou naquele momento lá, eu aprendi a andar de moto em 15 minutos, entendeu? Só que assim, eu fiz uma loucura em 15 minutos, em 20 minutos fizeram as 16 horas e às 17 horas o fluxo de trânsito fica grande. Aí eu peguei a moto e falei, peraí, eu fui andar de moto na cidade, né? Aí os carros tudo tirando fino. Falei, peraí, só uma coisa. Aí eu parei em um local, esperei passar o trânsito e eu voltei de moto. Então, assim, eu enfrentei o meu medo. Mas olha só, o que você está falando, você enfrentou o seu medo. Mas existe algo dentro de nós que eu vejo você fazer hoje na nossa casa que eu entendo que é algo mais forte. Aí você fez, quando você enfrentou jovem, você foi por indução, você foi assim, de forma sem pensar muito no como. Hoje você já enfrenta seus medos, porque para mudar para cá, houve o medo. Houve. A gente teve a tentativa em 2018, eu falei que não. Não dá pra hora. Fomos para então, Manaus. Assim, hoje, quando você vê diante de você grandes barreiras, e você sente medo, o que você usa atualmente para enfrentar os seus medos? Olha, assim, o que eu vejo? Apareceu uma oportunidade, eu planejo para ela, tá? A oportunidade aparece, é possível fazer? Não é possível. Então, assim, atitude. Eu tenho medo, mas por que eu tenho medo disso? Eu vou procurar saber por que esse medo. Então, eu vou enfrentar esse medo com atitude. O que eu poderia traduzir aqui é que a estratégia que você usa para enfrentar o seu medo, de fato, é conversar com ele. É conversar com ele, Você conversa com ele, você faz perguntas, você escreve, ele desenha. Tem um caderno lá em casa que ele desenha o que vai acontecer. Ele coloca perguntas ali, ele faz traços de como poderia ser. Então, o que ele está fazendo? Um plano de voo. Planejamento, isso é verdade. Um plano de voo, planejamento. E tem mais algo que ele não trouxe ainda, que depois você leva isso para onde? Depois que está tudo pronto. Eu sou crente, né? Eu peço para o Espírito Santo me orientar. Eu peço a orientação dele, olha, o que é bom para mim, para que eu estou fazendo isso, por que eu estou fazendo isso. Né? Então, agora você consegue perceber que por mais que a sua barreira seja alta, por mais que a sua fronteira esteja distante, por mais que esteja difícil, a forma que o Marcelo traz e que funciona muito, qual é? Primeiro, ele vai sempre explorar o que ele pode e o que ele não pode. Ele pega a situação, sendo boa, sendo ruim, ele explora. Ele explora perguntando, ele explora desenhando, ele explora pesquisando, ele pesquisa demais. Ele explora buscando conhecimento que ele já teve no passado e busca coisas que ele não sabe ainda. E ele passa um tempo com isso. Não é uma coisa que ele rapidamente, 5 minutos, não, ele passa um tempo. É como se você estivesse digerindo aquilo. E ele vai encontrando... Eu fico vivenciando aquilo que eu quero. Na mente. E ele vai encontrando soluções. E ele vai anotando quais possíveis soluções. Então, ele não acha uma só. Ele acha 2, 3, 4 saídas. Que foi assim que ele criou a marca. Ele trouxe... Não, peraí. Nós vamos vender boné. Agora, se nós vamos vender malas. Nós queremos malas. Nós vamos viajar e ele vai para o aeroporto e começa a ver no aeroporto o que tem que ele pode poder usar para atravessar as fronteiras. Porque, na verdade, os produtos só são um meio de levar a marca, e que a marca é o movimento de libertar quem está no sofá. Esse que é o movimento da marca. Então ele começou a pensar, como eu posso? E se eu pegar o caderninho dele, uma hora eu vou trazer seu caderninho para cá. Para as pessoas poderem ver seu caderninho cheio de desenhos, cheio de conjecturas que podem dar errado. Eu olho para aquilo lá e falo, meu Deus, isso aqui é um plano de voo completo.
que ele tem um entendimento, e depois disso você vai testando as opções. E você viu que meus desenhos são tudo iguais? Eu começo com o globo terrestre. Tudo você começa com o globo terrestre. Eu faço o globo terrestre, o mundo... O maior problema que ele tiver, ele começa do globo, e ele vai trazendo pro pequeno. Então, assim, ele pega realmente o grande, e ele vai como se estivesse digerindo, dissecando, e colocando no pequeno onde quer chegar. E isso, graças a Deus, é o que trouxe a gente pra cá. E para minha sorte, que nunca fiz isso, porque o que me parava? Sempre que eu via algo grande, cara, é muito grande, não vou dar conta. Eu já olhava para minhas impossibilidades muito claras. Ele olha para onde? Para as possibilidades que não estão com ele ainda, não estão com você ainda, a possibilidade, mas você já traz a existência quando você coloca no papel. Alguns anos atrás, quem ia imaginar que a gente ia ter condição de mandar uma filha estudar nos Estados Unidos? Eu nunca pensei nisso. Eu vou contar. Para mim era impossível isso. Né? Era impossível isso. Ela está nos Estados Unidos, eu mandar para lá e conseguir manter. Só mandar não vale, isso aí tudo é desafio. Então, a mente da gente, ela tem um vasto, né, muita coisa para ser explorada. Agora basta querer, né? Basta querer. Nesse período todo que você viveu, né? Como eu já perguntei antes, teve pessoas que não te apoiaram, como eu, como alguns parentes próximos nossos filhos, que até então, meu pai me doidou, minha mãe doidou, né? Mas assim, e os desafios? Os desafios... Quais foram os maiores desafios para chegar até aqui? Os meus desafios é sair dos bastidores. Eu sempre estive nos bastidores, sempre estive atrás das câmeras. Eu não gosto de aparecer. Então, o meu desafio hoje é sair dos bastidores e ir para frente das câmeras. E esse hoje é um atravessar a fronteira muito grande para mim. Você me conhece, né? Tá aqui nesse podcast, tá aqui conversando com você, né? Com meus nervosismos. Mas só sou eu e você agora. Não tem ninguém importa, aqui. Mas as pessoas estão me olhando, ó. Todo mundo me olhando aqui. Ó. Então, mas eu vou vencer isso daí, essa barreira. Então, esse é o seu desafio, atravessar agora. Atravessar agora. Colocar para as pessoas, né? Motivar as pessoas a elas fazerem superação. Né? Eu tenho uma palavra no meu Instagram que é a seguinte, escrita assim: acredite, você inspira pessoas que fingem não te ver. Muita gente que eu não sabia disso, muita gente segue a gente no Instagram, eu vejo, eu paro de postar, mas você parou de postar. Então eu vejo que nós estamos influenciando algumas pessoas. Né? Marcelo, e por um acaso isso não vai acontecer, não vai acontecer, é só para provocar respostas nele. Se você não conseguisse atravessar a fronteira, como ficaria a sua vida? Eu acho que eu ia ficar muito frustrado, né, deprimido. Assim, eu me veria num sofá, gordo, assistindo televisão e vendo a vida passar. Né? Eu ficaria doente. Eu acho que eu morreria. Eu fiquei durante muito tempo assim, olhando a janela, assim, durante muito tempo. Eu estou com 57 anos, né, 57 anos agora. Então, eu fiquei dos meus 20, eu ficava olhando a janela. Será que eu vou conseguir fazer tudo que eu quero? Aquele menino que corria tanto, né? Isso. Que andava de bicicleta, de repente ele parou. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter idade? Será que eu vou ter tempo? Será que eu vou ter dinheiro? Então, veio várias perguntas, né? Se eu ia conseguir ou não. Né? Mas eu fui riscando essas perguntas e aí 30 anos depois... 30 anos depois, estou aqui no podcast. 30 anos depois você passou, né? Graças a Deus. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast, tá? Do nosso primeiro episódio. Quero chegar em Nova York, não sei como. Eu não contei muito de mim, né? Eu posso falar um pouquinho sobre o que me trouxe até aqui? Pode, tem tempo? Até porque temos aí vou ficar com 5 minutinhos. Até porque, assim, o Atravessando Fronteiras, a ideia é do Marcelo. Como eu falei, eu demorei para poder engajar a ideia dele. Demorei para poder abraçar como se fosse meu. Que eu perguntava, qual vai ser meu lugar aqui? Porque desde a minha infância, né, eu não pensava de fato que eu pudesse ter algo tão grande. Não pensava que eu pudesse ter um movimento tão grande com pessoas. Mas você foi tirando de dentro de mim uma Isabel que eu nem conhecia, que eu era. É verdade. E você sempre falava pra mim que eu era amorosa, que eu era grande, que eu podia conquistar mais. E eu olhava pra aquilo e falei, meu Deus, quem esse homem tá vendo? Por que ele quer me elogiar tanto assim? Será que ele só quer me namorar, né? Mas não, de fato você via em mim algo que eu não via. E eu, talvez por ter perdido minha mãe muito cedo, minha mãe ficou doente, uma doença que fragilizou toda a família, porque o câncer, quando ele vem, ele não ataca só o doente, ele ataca todos que estão ao redor, né? Todos nossos sonhos foram sendo
destruindo. Eu vi meu pai perdendo os sonhos dele. Os meus irmãos ficaram assim meio que perdidos na vida. Então, assim, foi uma tragédia grande em casa. Verdade. Tem pessoas que passam por tragédias assim de suicídios, né? De acidentes. Então, a nossa grande tragédia foi a doença da minha mãe. Foram 5 anos doentes. Então, a família toda foi atingida. E isso fez com que eu, talvez, não pensasse mais grande. E aquele pequeno mesmo, com segurança, já me bastava. Aí chega alguém e fala, não, vem cá, dá a mão aqui. Olha como Deus é bom, ele te fez sair de Franca para ir chegar lá em Porto Velho, Rondônia. Para achar esse Tucumã. 4.000 quilômetros para poder fazer você mudar. Para achar esse Tucumã, para tirar dentro de mim tudo que Deus colocou. E assim, eu acredito que todas as pessoas que estão nos assistindo têm algo muito grande dentro de você. E que não foi você que colocou. Você traz uma essência. Deus nos fez para que nós pudéssemos ser grandes e abundantes. E se nós não estamos vivendo assim, é porque os nossos medos, o medo de falhar, as frustrações que você já viveu anteriormente, ela vem e bloqueia. E aí, eu quero te emprestar o meu Marcelo, o meu Atravessando Fronteiras, para que você possa usar. Isso aqui não é um método, isso aqui é algo que não é um remédio, mas é um como. Eu acho que como é um método, né? É uma receita que vai inspirar. Eu quero que você se inspire a buscar dentro de você, como o Marcelo fez, e como ele me instigou, ele me provocou. Ele não me deixava ficar parada, reclamando, murmurando, sendo a vítima do mundo. Ai, perdi minha mãe. Ai, porque fiquei pobre. Ai, porque... Ele não deixava eu falar. Ele sempre buscava o melhor em mim, trazia pra fora e jogava na minha cara. Tá aqui o seu melhor, né? Tá aqui o seu melhor. Às vezes, até com uma certa energia, uma autoridade, mas com muito carinho e gentileza. Eu não sei como é que você consegue ser gentil e forte ao mesmo tempo. Eu também não sei, não. Você é um lorde, acho que é por isso. E aí, eu quero que você também use isso. Quero que você coloque pra fora isso. Olha, o importante falar assim é que qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa pode. Ó, veja você, né? Veja, qualquer pessoa pode. Agora ela tem que querer. E querer decisão. Por isso que nós vamos continuar esse podcast. Toda semana nós vamos trazer aqui pessoas que, assim como nós, conseguiram encontrar um propósito, encontrar algo bom no meio de algo muito difícil, conseguiram explorar aquilo, conseguiram, sabe, trazer isso para fora, se desafiaram e atravessaram, mudar de posição, mudar de lugar. Toda semana você vai ouvir aqui conosco casos, inspirações, pessoas que vão te levar a sair desse sofá. Das pessoas simples às conhecidas, né? Das pessoas simples, pessoas do dia a dia, do cotidiano. Aquela que não é famoso, não precisa ser famoso. Mas nós não somos, mas vamos ficar. Mas todas as pessoas, elas têm a oportunidade de fazer algo grande. Você não precisa ser famoso para fazer algo grande. Só precisa ser você. Não é isso? Isso mesmo. E com isso, eu quero me despedir. Você quer falar algo para a gente poder fechar? Sim, não desista dos seus sonhos. Às vezes a gente tem que ter surdez seletiva. As pessoas, quando falarem para você, faça de conta que é surdo. Vai fazendo, né? Existem muitos ladrões de sonho que estão ao teu redor. Por maldade ou mesmo sem maldade, elas vão te motivar a não fazer o que você quer, né? Vão desmotivar a você a realizar teus sonhos. Então, tenha surdez seletiva. Surdez seletiva, muito bom. Olha que bom conselho. Surdez seletiva. E eu deixo para você aqui como algo positivo o modelo do Marcelo. A preparação. Apesar dele ter surdez seletiva, ele se prepara. Ele não vai de qualquer jeito. Quem é de qualquer jeito lá em casa era eu, né? Ele se prepara. E ele é um homem de iniciativa e acabativa. É isso, né? Acabou? Será que acabou? Eu acho que não. Não, acabou. Eu acho que está começando agora. Está começando. Gente, então para vocês, nós não acabamos. Nós estamos só começando. Aguarde o próximo.